Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra, abrindo em Hebreus, no capítulo 10. O texto de Hebreus, irmãos, é rico, muito rico, em mostrar a excelência de Jesus e o poder em Jesus, a capacidade que há na obra em Cristo Jesus em muitos aspectos. O principal deles é na expiação dos nossos pecados. A palavra em Hebreus começa exaltando Jesus porque ele é grande mesmo. É quando diz que, havendo Deus antigamente falado aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras, agora tem nos falado pelo próprio Filho. Deus nos fala pelo seu próprio Filho, Jesus, a quem constituiu sobre todas as coisas. Na sequência de Hebreus, salientando sempre este ponto sublime, Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, destaca que Jesus é superior aos anjos, porque quando Jesus foi apresentado, digamos nessas palavras, aos anjos, todos os anjos se prostraram em adoração. Inclusive em Apocalipse, nós temos no capítulo 5 esta colocação. E quando Jesus toma o livro selado em suas mãos, todos os seres viventes nos lugares celestiais se prostraram e disseram que ele era digno de receber honra, glória, poder, domínio, enfim, tudo, porque com seu sangue comprara para Deus todas aquelas vidas. Então observe bem isto, a excelência de Jesus. Na continuidade, vai mostrar que Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que os sumos sacerdotes e sacerdotes que foram constituídos pela lei. Em particular, considerando que os que a lei constituiu. Moisés recebeu a ordem de Deus e Moisés foi lá e consagrou Arão e seus filhos como sacerdotes. Mas a excelência de Jesus se mostra que não foi homem algum que fez isto, mas foi o próprio Deus quando entrou com o juramento. Quando lemos nas palavras de Salmos, a citação, jurou o Senhor e não se arrependerá. E disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o constitui como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não era a ordem de Arão, mas um sumo sacerdote da antiguidade, que foi já apresentado, que lá em Gênesis vemos falando dele rapidamente, mas o suficiente para mostrar que é aquele que tinha poder, autoridade, graça para abençoar até mesmo Abraão, que é o pai de todos aqueles que são da fé, a multidão dos que são povo de Deus. Então, em Jesus essa excelência, considerando ainda que os sacerdotes e sumos sacerdotes era somente no tempo da sua vida, mas Jesus vive eternamente. Não só Jesus vive eternamente, como está à direita do Pai, e a palavra diz, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Muito bem, na sequência vai mostrar que se os sacerdotes no passado abençoavam o povo de Deus, sim, e para isso tinham um ritual
e para isso tinha um santuário. E se tinham que entrar nesse santuário, como que na presença de Deus ali apresentar os sacrifícios, ou o sangue dos animais sacrificados para perdão do pecado do povo, e depois vinham para fora, porque o povo não entrava no santuário, e lá fora eles declaravam: pode ir embora para casa em paz, porque os seus pecados já foram perdoados. E o povo ia embora. Mas Jesus, observe, está à direita do Pai, e não ofereceu o sacrifício ou o sangue de animais sacrificados, mas apresentou-se o seu próprio sangue, porque ele se deu a si mesmo em preço de redenção das nossas almas. E no passado, o sacrifício era o diário, todo dia sacrificando animais para perdão do pecado do povo. Mas Jesus uma vez veio para se dar em sacrifício para perdão dos nossos pecados. E a palavra diz: assim como o homem está determinado a morrer uma vez, segue-se o juízo, Jesus morreu uma vez só, tendo feito uma eterna redenção. E a palavra diz que isso foi aceito por Deus, porque com um único sacrifício está perdoado o pecado de todos aqueles que se chegam a Ele, e nele mesmo Jesus todos são aperfeiçoados, o que a lei com seus rituais e sacrifícios não conseguia, porque uma vez que fazia um sacrifício hoje, já de manhã cedo, no outro dia já está correndo para o tempo que já tinha uma coisa que tinha sido transgredido contra os mandamentos de Deus. E vemos Israel continuamente indo ao santuário para apresentar sacrifício para perdão dos pecados. Não aperfeiçoou a lei, mas em Cristo Jesus nós temos um perdão que vale para a eternidade. Muito bem, e lembrando que o sacerdote, ou sumo sacerdote, era filho de Levi, na família de Arão. Mas Jesus, quem é mesmo? É o unigênito de Deus. Unigênito de Deus. Então toda a excelência mas está em Cristo Jesus. E aqui Hebreus quer dizer: nós temos tudo da parte de Deus a nosso favor, em Cristo Jesus. Precisamos levar isso bem a sério, porque no cristianismo de hoje muitas coisas vêm chegando, como que colocando uma opção outra de sermos aceitos por Deus. Mas a palavra desde o passado colocava que é um só o sacrifício que leva ao perdão do pecado. Era falado desde o princípio, Pedro falou isso bem claro: nenhum outro nome foi dado pelo qual possamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Paulo chegou a dizer claramente que há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Olha quantas palavras. Outra palavra também: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, o alicerce, o qual é Cristo Jesus, e ninguém pode pôr outro. Agora Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outros intermediários, irmãos. E nós temos a maioria do cristianismo no mundo correndo atrás de outros intermediários, e muitos confiando em normas religiosas para serem salvos. E nós precisamos entender que é Cristo Jesus, só Ele pode nos salvar. A nossa instituição religiosa, outras instituições religiosas são boas, são proveitosas, estão de fato servindo de ajuda ao povo se falar e apontar em Cristo Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que João Batista fez, apontava a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Nem apresentou o templo, nem os rituais do templo, apresentou Cristo Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Devemos estar sempre falando isso e tirando das ideias de outros intermediários, de nomes de igreja. Se eu estiver na tal igreja, eu vou para o céu. Se eu andar segundo a norma de tal igreja, eu vou para o céu. Nada disso. Toda a nossa obra de justiça é trapos de imundícia. Cristo Jesus é o preço da nossa salvação e por Ele é que alcançamos a perfeição diante do Pai. Aí a palavra, irmãos, em Hebreus, fala também, antes de entrar no capítulo 10, quando diz, verso 27, palavra que eu já disse antes, mas repito: e como aos homens está ordenado morrer, e uma vez vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, Jesus, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Passando à frente, depois de considerar várias coisas, e até mesmo o fato de que muitos sacerdotes ficam ainda oferecendo rituais diante de Deus que não podem tirar pecados. Isso, por exemplo, no verso 11. Verso 11, é assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo, muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Atentem para isso, porque há rituais em certas instituições religiosas que dizem que é renovação do sacrifício de Cristo. Voltando a falar, renovação do sacrifício, agora incruento de Cristo Jesus. Não, Jesus apresentou o sacrifício uma só vez. Uma só vez. E assim todos esses rituais, essas cerimônias, essas pompas, como que isso nos levando a Deus, diz a palavra aqui, não podem perdoar, não podem tirar pecados. É em vão. Ou é Cristo Jesus, este morto por nós, ou não há perdão de pecados. E consequentemente não há reconciliação com Deus e consequentemente não há salvação. Verso 14, porque com uma só oblação Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há perdão destes, não há mais oblação, oferta pelo pecado. O sacrifício já foi feito, o perdão já foi adquirido. Aí continua a palavra no verso 19 do capítulo 10 de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, rasgada por nós. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Façamos uma pausa. Observe que a palavra diz, temos ousadia para entrar no santuário. Muito bem. No passado, repito, os sacerdotes faziam o ritual, matavam lá os animais, pegavam do sangue, levavam lá dentro no dia da expiação, aspergia do sangue ali junto ao
a arca do concerto no lugar chamado Santíssimo, e depois voltava e dizia: o povo vai para casa em paz, porque perdoados estão os teus pecados. Com Jesus foi diferente. Jesus, depois de morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, foi recebido no céu e apresentou-se como sacrifício que foi dado em favor dos homens. Então, numa comparação, se o mais exato fosse a lei com seus rituais, Jesus teria que descer do céu e dizer para os discípulos lá em Jerusalém: vai em paz para casa que estão perdoados os seus pecados. Não, foi diferente. O Pai disse: assenta-te à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos, pôs cabelos dos teus pés. E naturalmente disse a Jesus que todos aqueles que ele veio redimir, todos aqueles para os quais ele deu a sua vida na cruz do Calvário, eram bem-vindos, que podiam entrar. Aí aquela ideia de Jesus morrendo e o véu do templo se rasgando, ou seja, o acesso ou até então impedimento de alguém entrar junto à presença de Deus já tinha sido retirado, todos poderiam entrar. Aí a palavra de Hebreus coloca assim: não é para o Senhor Jesus voltar e dizer: estão perdoados os seus pecados, é ao contrário, já estão perdoados os nossos pecados. E lá de dentro do santuário celestial, assentado à direita do Pai, Jesus está dizendo o quê? Vinde, pode entrar, o Pai vai recebê-los. E nós devemos ter essa ousadia de entrar. Sim, no santuário. Que santuário? Este? Não, é o lugar celestial. Lembre-se daquela palavra que Jesus disse: todo aquele que busca o Senhor em verdade e em espírito, é a esse que Deus está procurando, é a esse que Deus recebe. Então, em espírito, devemos entender que em momentos esses que nós oramos, que nos consagramos, que nos reunimos na causa de Deus, é como se nós estivéssemos entrando aonde? Nos lugares celestiais, na presença de Deus. Mas, atenção, com o verdadeiro coração, né? Verdadeiro coração, aqueles que adoram a Deus em verdade. Que mais? Fala do verso 22, diz: em inteira certeza de fé. Pode entrar a presença de Deus, o fogo consumidor, porque não será consumido, porque Jesus morreu por nós. Cremos isso? Então entremos. Que mais? Tendo o coração purificado da má consciência. Não é por mérito nosso. Não é por mérito nosso. Vamos tirar da ideia de soberba, de orgulho, algum mérito nosso. Não, não, não. Lavando a consciência com água limpa. Continua a palavra: retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Podemos entrar, observe bem, com inteira certeza de fé, sim, com o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa pela palavra. Podemos chegar diante de Deus. Podemos chegar diante de Deus. Então, se estivermos ligados a Deus agora em espírito, em verdade, nós estamos aonde? No santuário de Deus. Não aqui no campo do Galvão, mas no sentido espiritual. Quem dera que nós pudéssemos estar que nem Balaão no tempo que ele foi fiel a Deus. Com os olhos abertos, ele estava vendo o quê? A glória de Deus é o que está conosco, só que nossos olhos ainda estão fechados para esta glória presente, se de fato estamos com fé em Cristo Jesus. Observem bem esse particular, irmãos. Podemos entrar. Agora, dentro dessa coisa tão gloriosa e sublime de nós podemos entrar na presença de Deus, sim, a palavra também coloca para nós: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras.
É para nós estarmos sempre incentivando uns aos outros. Irmãos, incentivando, não é acusando, é incentivando a entrar na presença de Deus, estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, aquele grande dia da vinda de Cristo Jesus. Então vamos considerar como é importante estarmos reunidos, né? No sentido que aqui estamos juntos não para cuidar só de nós, mas para nós estarmos uns aos outros ajudando numa intercessão, num clamor, constantemente. Agora, alerta, porque o verso 26, após dizer, não abandone a congregação como é costume de alguns, vai dizer também, porque se pecarmos voluntariamente, verso 26, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, da aliança em Cristo Jesus, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, ao mesmo tempo que tudo está a nosso favor, precisamos ter cuidado, porque é um ponto muito delicado, porque o afastar-se disso, o pecar voluntariamente, é também gravíssimo. Se pela lei só 2 testemunhas falando em contrário já era morte certa, quanto mais se alguém tiver em desprezo o sacrifício de Cristo Jesus, de uma forma ou de outra. Mas continuando, verso 30, porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, vamos ler juntos? O Senhor julgará o seu povo. Continue. E tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação
da alma. Observe que ao mesmo tempo que é um perigo enorme nós deixarmos o Senhor, pecarmos voluntariamente, deixarmos, abandonarmos a congregação, saiba que Deus não é injusto. Deus não esquece do tempo que nós o servirmos. Mas, na verdade, precisamos ter paciência, não desanimarmos, permanecermos na congregação, não pecarmos voluntariamente, não quebrarmos a lei do Senhor, não temos por nada o sacrifício da cruz, mas ao contrário, tendo paciência. Vamos continuar, não rejeitando a nossa confiança, que tem um prêmio muito elevado, uma recompensa muito elevada. É a palavra que nós precisamos entender, porque mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Está claro isso, irmãos? Estão vivendo um tempo difícil e muitas vezes dá um desânimo, esfria na fé, esfria no amor, esfria nas obras, na oração. Observe bem, no amor de uns para com os outros e tantas outras coisas. Nós precisamos ter paciência, aguenta mais um pouquinho, e vamos andando para frente, porque Jesus está prestes a vir, não vai demorar muito tempo. E Deus é aquele que sempre, que junto com os problemas que nos sobrevêm, com as tentações e outras situações mais adversas, Jesus sempre está nos ajudando. Nunca seremos provados, tentados acima das nossas forças, mas com as lutas, dificuldades e tentações, Deus também já providencia o escape. Vamos ter paciência, irmãos. O negócio está muito difícil, o cristianismo está muito deturpado, mas a palavra de Deus não foi alterada, permanece a mesma. Vamos ter esse cuidado de estar nos purificando com água limpa, é a palavra de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. E que Deus assim nos abençoe. Estamos para o ato da ceia, não seja uma coisa repetida, mas seja a cada tempo que é como fortificar um pouquinho mais a nossa fé, aumentar nossa resistência ao pecado, mais e mais o que nós necessitamos vem da parte de Deus para vencermos mais uma etapa nesta caminhada. Para Elias foi alimento que durou 40 dias e 40 noites. Para nós que seja 12 horas, então de manhã cedo de novo, clamando ao Senhor para outras 12 horas, mas no sentido espiritual, em Deus temos a porção necessária. A cada manhã do nosso viver, Deus vai dar para nós um maná celestial para nos sustentar na caminhada necessária, o tempo necessário, segundo aquilo que Deus entende de tempo nas nossas vidas. E se a coisa estiver tão difícil que não tem jeito, diríamos nós, Deus vai fazer sair água da própria pedra em nosso favor. Então, da parte de Deus não vai faltar. Então, somente tenhamos paciência e não vamos abandonar a nossa congregação ou o nosso caminhar na fé em Cristo Jesus. Vamos pôr-nos em pé e vamos então participar agora da ceia, tendo esse entendimento que Jesus que morreu por nós, não só morreu e foi embora, está agora diante do Pai intercedendo por cada um de nós aqui presentes. Mais fracos, mais fortes,
na situação que tivermos, Jesus está com cuidado de nós. É o que nós precisamos entender. Assim, tomemos com pleno entendimento deste pão e deste cálice que aqui o Senhor nos oferece. E vamos